procurar falar pelo exemplo prático da Fundação Casa Grande, né? Como a gente estava, como chegou, né, essa história da pandemia e como foi que a gente reagiu a ela e o que a gente espera do futuro. São ações práticas, né, mais práticas do que teóricas, que servem de exemplo para as outras pessoas, né? O prático daqui, o prático dali, tá entendendo? Como é que cada pessoa tem se comportado, tem pensado e tem agido, né, nesse momento, para que a gente possa servir, né, de exemplo para outras pessoas, né? O exemplo da gente aqui, como é que a gente tem feito. Eu acho que é mais interessante uma coisa mais prática, até porque na fundação mesmo a gente é a prática que é o que a gente trabalha com a prática. O que a gente tem feito é o seguinte, é pensado e logo botado em prática, né? Assim, porque a gente tem a fundação é uma escola prática. Então, assim, o Allenberg, o gestor, ele se institucionalizou e ele se fez instituição pela Fundação Casa Grande, na criação da Casa Grande, tá entendendo? Então, isso aí é onde está, assim, a gente vai passando por essas coisas e já vai botando em prática dentro da Fundação Casa Grande. Então, eu transformei meu CPF em CNPJ e, através do CNPJ, a gente começou a pensar institucionalmente. Então, na prática da Fundação, está a minha ação do que eu penso, do que a gente pensa, né? Então, a gente pode conversar dessa forma e, consequentemente, né, e isso, o meu pensamento já está na prática. Aí a gente pode, daí da prática, pensar o mundo, né? Porque é aquela coisa, a gente faz aqui uma coisa e, ao mesmo tempo, já está falando sobre o mundo. Aí é do que eu penso. E, por isso, eu estou praticando, porque eu penso que é isso. Na realidade, quando eu falo dois, que era eu e a Rosiane, né? Que a Rosiane já não está mais aqui nesse plano. Então, que é minha esposa. Então, é o seguinte, em 1985, nós começamos a fazer uma pesquisa aqui na Chapada do Araripe, que fica entre os estados do Ceará, do Pernambuco, da Paraíba e do Piauí, que é uma chapada como esses platôs geológicos do Brasil, né? Que tem a Chapada do Araripe, a Chapada dos Guimarães, para as pessoas terem uma ideia, a região, que é um oásis em pleno sertão. Então, é uma região onde tem uma reserva fossilífera de fósseis da paleontologia muito importante, uma das mais importantes do planeta, e, por ser um oásis no meio do sertão, aqui foi um ponto estratégico nas migrações da pré-história do homem no Nordeste. Então, é uma região muito rica, primeiro, mitologicamente, depois, antropologicamente e arqueologicamente. Então, para você ter uma ideia, essa junção de fatores gera um local ímpar em relação à cultura. E aqui é que dá o cearense do século e o pernambucano do século estão em torno dessa chapada, né? Que é o Luiz Gonzaga e o Padre Cícero. Então, para você ver a importância disso aqui, é um resumo do Nordeste. Isso aí, eu e a Rosiane, nós começamos a pesquisar como a gente nós éramos músicos vamos dizer assim, de tradição popular. A gente começou a pesquisar a paisagem sonora da Chapada do Araripe, os sons do lugar. E, a partir dessa paisagem sonora, o princípio da música na pré-história do homem. Então, nós começamos a pesquisar cavernas, pesquisar locais, sítios cerâmicos, sítios mitológicos. Nós começamos a construir instrumentos que passassem aquela paisagem sonora, o som do lugar. Porque, na realidade, a paisagem sonora, a orquestra são as árvores, o som dos rios, o som do vento, o som dos pássaros, né? Na realidade, o primeiro solista que se dá numa paisagem sonora são os pássaros, né? Que cantam acompanhado pelo violino, que o violino é o som da água,
o som do vento, o trompete, e aí a gente faz toda a orquestra que vem os primeiros solistas. Então, o homem, nesse ambiente, ele passa a observar aquilo e criar a música do lugar. Tudo nasce disso. Então, eu comecei com Rosiane, na idade do CPF, né, a criar uma instituição que resgatasse a arte a partir das placas tectônicas, a partir dessa pré-história do homem, dessa geologia aqui. E aí criamos a Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri, né? Que foi criado pelas músicas que nós fizemos e juntamos essas músicas compostas com esses instrumentos rústicos que nós criamos de barro, de cabaça, de sementes locais para passar a sonorização da água, do vento e dessa paisagem sonora. E aí restauramos em 92, uma casa, a Casa Grande, que era a casa que deu origem ao povoado, que faz parte desse Caminhos de Casa Grande, que existe no caminho das águas do povo da pré-história, porque o caminho da boiada passou por dentro do caminho das águas, que eram as trilhas, né, que se chama de travessia. Travessia, quando se fala em travessia em deserto, em locais como essas áreas desérticas do Nordeste, né, que predomina o bioma da Caatinga e do Carrasco, né, é justamente entre um ponto de água e outro. Então, a gente veio com nossa música por esse caminho também. E criou a Fundação Casa Grande, que o nome Fundação Casa Grande é porque é a Casa Grande, né, que deu origem ao povoado. O nome da fundação é Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri. Então, lá dentro está o estudo da memória do Homem Cariri. Então, quando nós chegamos em Nova Olinda, para restaurar isso, 2 músicos, né, cantando, então as crianças da cidade, a cidade, a maior população da cidade é infantil, né? Segundo o IBGE, é a maior população infantil. Então, as crianças estavam brincando na rua de bila, de pinhão, de pipa, né? Papagaio, né? Que chama aqui. As crianças brincando, as meninas brincando de boneca, de amarelinha. Essas brincadeiras da infância povoavam as ruas. E aí a gente abriu a casa e as crianças da cidade ocuparam a casa. A gente pegou e deu a chave da fundação para essas crianças da cidade tomar de conta dessa instituição. Então, era a primeira instituição, tá entendendo assim, que uma fundação toda gerenciada por crianças. As crianças abriam a casa, varria, organizava, né, e se passavam para dentro para brincar. E aí, essas músicas que a gente fazia, a gente começou a cantar com eles e começou a trazer eles e criou um show chamado A Lenda, que a Lenda é um show todo executado com esses instrumentos rústicos, executado por a gente e pelas crianças, cantando e contando as lendas do lugar. Essas crianças passaram a ser recepcionistas do museu, passaram a ser administradores da fundação, então nascem os 3 primeiros diretores de pesquisa de cultura e o diretor de manutenção, tudo criança. Então, a fundação cresce e a fundação cria programas como programas de empreendedores sociais da fundação, que trabalha com a MEI. Então, quando o menino chega a 18 anos, ele cria um CNPJ e cria suas empresas. Então, essas empresas começam a trabalhar para a Casa Grande. Eu fiz essa retrospectiva justamente porque é muito importante toda essa história, né? Toda essa história para que aquele ser humano que está à frente daquela instituição saiba que o mundo sempre houve isso, né? Então, o mundo é feito de glaciações e interglaciações. Então, a humanidade sempre volta para a pré-história, né? E é muito forte, né? E é importante que isso seja uma força dentro da gente. Então, nós estamos hoje num campo de batalha entre o cibernético e a natureza. Está entendendo? Então, eu digo hoje que
nós estamos... existe uma luta aqui nessa áurea desse planeta, que é a luta cibernética, né? que é mãe do virtual, né? E mãe disso tudo que a gente está fazendo aqui. Existe ao lado de nós, as árvores continuam, os rios continuam. E eu digo sempre assim, que quando você pega essa luta, né? Eu digo assim, que o grande desequilíbrio, o calcanhar de Aquiles do natural, é justamente porque esse mundo cibernético ele está comendo o mundo natural, então tudo se viraliza. Tanto que é o seguinte, da onde é que vem essa palavra viralizar? Vem desse mundo cibernético, né? Então, o que acontece é que você sabe muito bem que se os desastres ecológicos ele vem justamente de quando você tira uma diversidade natural de um ambiente. Então, se você tem num lugar que você mata um determinado tipo de animal, vai nascer outro tipo do outro viralizando ali naquele lugar, né? Insetos e coisas assim por diante. Cada um faz parte da importância dessa cadeia produtiva, né? E dessa cadeia de vida desse planeta. É importante o território, a gente saber que a gente tem um território, essa base ela é muito importante. Então, como é que a gente faz isso? Né? A gente faz isso como se faz o soro antiofídico, né? Que se pega o veneno da cobra, passa por dentro do animal e depois transforma no soro. Então, como é que nós podemos fazer isso? Né? E aí eu vou dizer na prática. Para você ter uma ideia, nós recebemos hoje, né, ou nós recebíamos até a pandemia, visita de 50 a 70 mil visitantes na Fundação Casa Grande. Vem a pandemia, a pandemia chega, fecha a casa. Fecha a casa por conta de que a rádio local divulga que um dos pontos nevrálgicos da cidade seria a Casa Grande, porque esses turistas iriam visitar a casa e poderia trazer o coronavírus para Nova Olinda, né? Então, a primeira atitude que nós fizemos foi fechar a casa, né? Fechar a casa para isso. E nós ficamos com uma direção da Fundação internamente trabalhando. Então, a casa agora, nós chegamos, voltando novamente para mitologia, para a fábula e para a natureza. Até então, nós tínhamos, o mundo estava no ano da formiga, né? Na lenda de Isopo da formiga e da cigarra. Então, agora entra a formiga, se veste de cigarra, e agora a gente tem que cantar para o mundo. Né? Nós estamos na época da cigarra. Então, assim como existia, né, vamos dizer assim, a época de touro, a época de aquário, né, que a gente entraria na época de aquário, de touro para aquário, a gente, pelo contrário, a gente estava esse tempo todinho que a gente estava respirando e trabalhando, né, presencial era a época da formiga, a era da formiga. Agora nós entramos na era da cigarra. Não é nada de aquário. Quem pensava colher a época de aquário, desde a época do movimento hippie, veio chegar a época de aquário. Chegou, foi a época da cigarra. Então, é o seguinte, tem que saber cantar à distância, porque a formiga agora está guardada, né? O traje da formiga, veste-se o traje da cigarra e vamos cantar bem, tem que cantar bem. Então, o que é que a gente começa a criar duas coisas na Fundação, né? Como as crianças estão em casa, nós criamos um grupo no WhatsApp, aí onde entra aquilo, a gente tem que entrar por dentro da cibernética, dominando e não sendo dominado. Você está entendendo? Então, o que é que acontece? Mas antes nós já tínhamos preparado toda uma escola na Fundação, né? De crianças desenhando, fotografando, para entender de fotografia, de luz, de tudo isso, para quando chegasse o ano da cigarra, a gente aparecer, fazer uma coisa bem feita. Então, aí nós criamos um grupo de WhatsApp e daí começamos a dialogar com as crianças, fazer oficina, tudo pelo WhatsApp. Então, oficina de música, as crianças começaram também a se comunicar com a Casa Grande via o grupo do WhatsApp, que a gente denominou Meninada da Casa Grande.
E nós criamos um grupo dentro da fundação para produzir lives. Então, para você ter uma ideia, de 15 lives que nós produzimos, porque nesse período, né, nesse período todo para trás, nós criamos uma formação das raízes, a partir das raízes, de um time de meninos que nós criamos desde criancinha até chegar nos tempos de hoje, para eles estarem no ponto de serem diretores da fundação e estarem capacitados a falarem ou trazer coisas para a humanidade, vamos dizer assim. Então, nós fizemos 15 lives só com prata da casa. Agora, olha, arqueologia social inclusiva, comunicação social, paisagem sonora, turismo responsável de base comunitária, então, tudo que a gente já praticava. Nós chegamos a um total de 45 mil acessos. E 45 mil acessos daquele que vai e bota o CPF, que diz que vai fazer, que vai assistir, que bota lá. Fora aqueles que entraram de última hora e o que ainda hoje está acessando as nossas lives. Certo? Então, nós fizemos isso. Nós chegamos a 10 países. Nós tivemos Japão, tivemos Inglaterra, tivemos aqui na América, Peru, Estados Unidos, Canadá. Então, foram vários países, são um total de 10 países que nós chegamos com nossas lives. Então, o que é que isso significa? Isso significa que, quando voltar o tempo da formiga, nós tivemos muito mais visibilidade. Então, coisas que a gente passava um ano para atender a 70, 50 mil pessoas, em 15 lives só, nós fizemos 45 mil, chegando em 10 países. Então, além disso, teve uma coisa muito interessante, é que nós fomos convidados a participar de lives de outras instituições que também estavam vendo como a gente está fazendo. Então, nós chegamos ao público dessas instituições, que não conheciam a gente, que não sabia que a gente existia. Então, nós fizemos lives aí para instituições que têm grande visibilidade, para pessoas que têm visibilidade, como Antônio Nóbrega, com outras pessoas que nos convidaram, fundações, instituições. E isso deu para nós 3 coisas bem legais, assim, de pandemia, de frutos da pandemia que nós colhemos com esse trabalho que nós fizemos. Um a nível regional, de reconhecimento do Ministério do Turismo do Brasil, né? A nível nacional, desculpa, a nível nacional, a nível de com um selo de turismo responsável, para a gente usar em todas as nossas pousadas domiciliares, os museus orgânicos, nosso aquele selo. A nível regional, da Fundação Joaquim Nabuco, também, né, como economia criativa, como um exemplo de economia criativa. E, a nível internacional, o prêmio de Ibermuseus de Educação. Então, quer dizer, nós trabalhamos, né, de uma forma dentro da virtualidade. O que é que nós tínhamos quando chegou o tempo da cigarra? Nós tínhamos conteúdo. E o grande problema do Brasil hoje, que a gente está vendo, a crise do Brasil é de conteúdo. Então, é muito importante a gente investir em conteúdo. A gente nunca desistir de investir em conteúdo e a gente sempre trabalhar acreditando, sim, né? Esse planeta tem a gente aqui, não é por acaso, não, né? Então, nós temos um papel importante. E eu acho que o primeiro animal da cadeia ecológica é o homem, né? Porque o homem ele pode destruir o rio, pode tirar uma mata, pode dizimar uma espécie. Então, é muito importante essa consciência da importância do ser humano.